Ponto de vista do autor. Capítulo 4. Reencarnei dentro do meu romance, parte 3. Soltando um longo suspiro, olhei atordoado para o cenário apresentado diante de mim. Eu esperava algo fora do normal, mas isso. Oprimido seria a palavra perfeita para descrever a sensação que estava sentindo no momento. Uma enorme árvore imponente estava na minha frente. Suas grandes raízes penetravam profundamente na rocha dura, quase como se ela fosse feita de argila, e suas exuberantes folhas verdes faziam com que nos questionássemos se realmente não havia luz solar aqui. Bem no topo da árvore havia uma fruta vermelha pálida que parecia extremamente suculenta. Parecia um pêssego, mas ao contrário de um pêssego normal, tinha um brilho amarelo envolvendo, deixando claro que não era apenas o pêssego normal que você poderia comprar no supermercado. Respirando fundo, olhei diretamente para a fruta que continha a semente do limite com desejo ardente. É isso, assim que eu colocar as mãos na fruta, meu futuro mudará completamente. Eu pensei enquanto meus olhos não conseguiam se desvencilhar da fruta vermelha pálida que estava no topo da árvore. Não serei mais um autor imprestável que fica preguiçoso em casa, furioso com os próprios leitores. Não. Em vez de escrever histórias de outras pessoas, escreverei as minhas próprias. Olhando para a fruta acima de mim, levanto a mão e aperto-a lentamente. Tudo começa a partir daquela fruta. Conseguir a fruta não foi tão difícil. Em primeiro lugar, era para ser um achado acidental do protagonista quando ele explorou a Cordilheira Clayton durante sua eletiva. Além disso, se não me lembro mal, não creio que o protagonista tenha sequer colocado as mãos na fruta, pois quando chegou a única coisa que encontrou foi a semente do limite. Eu meio que me sinto culpado por dizer isso, mas... Quando eu estava escrevendo esta parte do romance, esqueci totalmente de adicionar um teste. Você sabe, como o obstáculo que o protagonista precisava superar para aumentar seu próprio poder. Se este fosse um romance típico, deveria haver um guardião protegendo a fruta, ou pelo menos algum tipo de mecanismo defensivo que tornasse difícil para o protagonista reivindicar facilmente a fruta, mas eu simplesmente não consegui escrever pois isso teria sido considerado, em certo sentido, uma pequena atualização para o protagonista. O objetivo principal era acelerar o treinamento do protagonista removendo seu limitador, por isso não adicionei nenhum teste. Esse preguiçoso fez isso para poder terminar o romance mais rápido, pois naquela época eu já estava entediado com o romance. Mas agora que estou segurando a fruta nas mãos, percebi o quão complacente e estúpido fui. Quero dizer, este foi um item de trapaça total. Não admira que os leitores tenham começado a ficar bravos comigo. Eu estava exagerando totalmente no protagonista. Além disso, a semente do limite era essencialmente uma passagem garantida para o estrelato, pois cortava a restrição que um humano teria sobre suas capacidades. Na verdade, isso pode não ser necessariamente verdade. Embora a semente do limite pudesse ser considerada um item de trapaça, não era necessariamente tão poderosa. Embora tenha removido o limite, não significa que melhorou o talento. Na verdade, o talento de uma pessoa permanece o mesmo, e além do fato de que não haveria limite e sua velocidade de treinamento aumentaria, a semente do limite não ajudou em relação ao talento real. Por exemplo, se uma pessoa que não tem talento para lutar de repente pegar a semente do limite, ela não se transformará repentinamente em algum tipo de deus da guerra. Não, se tal item realmente existisse, eu poderia simplesmente abandonar o romance e terminar o meu dia. Quero dizer, quem se daria ao trabalho de ler um romance onde o protagonista não supera nenhum obstáculo e apenas abre caminho até o topo? Felizmente, não fui burro o suficiente para criar tal item. Com a semente do limite, só era possível remover o limite de classificação, mas além da velocidade de treinamento mais rápida, a semente do limite não fez muito. Além disso, mesmo que uma pessoa sem talento pegasse a semente do limite, ela poderia, no máximo, treinar suas estatísticas para serem absurdamente fortes, mas se enfrentassem alguém tão forte quanto eles, seriam derrotados instantaneamente. Mesmo assim, imagine se a semente caísse nas mãos de um indivíduo talentoso que não fosse o protagonista principal. Só de pensar me dá arrepios. Reprimindo com força meus sentimentos de culpa, observei cuidadosamente a fruta.
Sua cor vermelha pálida, somada ao brilho sagrado que a envolvia, fazia parecer que eu estava segurando uma fruta direto do céu. Engolindo a saliva que estava presa na minha garganta, abro suavemente a boca e dei uma pequena mordida na fruta. Instantaneamente, uma doçura avassaladora envolveu minhas papilas gustativas, fazendo-as dançar de alegria. Os sucos vindos da fruta transbordaram dentro da minha boca, e o sabor suculento vindo da fruta me fez esquecer momentaneamente tudo ao meu redor. Pouco depois de engolir a primeira mordida na fruta, pude sentir meu corpo mudando. Meus olhos ficaram mais nítidos, minha cabeça ficou mais clara e meus músculos ficaram mais explosivos. Eu podia me sentir lentamente ficando mais forte. Olhando para o meu status, percebi que minhas estatísticas mudavam a cada segundo que passava e, conforme me sentia e me via mudar, uma onda de euforia tomou conta de mim, levando-me a comer avidamente a fruta diante de mim. Quanto mais eu comia, mais sentia cada fibra do meu corpo ficando mais robusta e forte. Status: nome, Handover. Classificação: G+, força, G+, agilidade, G+, resistência, G+, inteligência, G+, capacidade de mana, G+, sorte, e charme, G-, profissão, esgrima nível 1. Aia. Usando minha camisa para limpar os sucos que ficaram em volta da minha boca, dei uma boa olhada na minha janela de status. Ao olhar para minha janela de status, não pude deixar de olhar para minhas estatísticas de charme. Por que meu charme não estava aumentando? Eu sei que não era particularmente bonito, mas quero dizer que todas as estatísticas, exceto a sorte, que já era bastante alta, aumentaram 1 ou 2 pontos. Por que você não poupou alguns pontos no meu charme? Eu estava destinado a ser virgem? Tapa. Batendo em minhas bochechas para afastar com força meus pensamentos sombrios, olhei para minhas mãos. Uma pequena semente marrom aninhada entre minhas mãos. Esta é a semente do limite. Agora que prestei muita atenção a isso, realmente não consegui determinar a diferença entre esta semente e qualquer outra semente que pudesse ter vindo de um supermercado. Não era nem muito grande nem muito pequeno, apenas do tamanho de uma moeda, e se não fosse pelo fato de ter vindo da fruta sagrada, eu não teria de forma alguma sido capaz de dizer que este era o semente do limite. Quero dizer, parecia tão normal que eu não ficaria surpreso se alguém risse de mim se eu dissesse que isso era um item fraudulento. Mas é claro, como sou o autor, sei que esta semente de aparência normal é na verdade a chave para o meu futuro. Já mencionei isso antes, mas o protagonista nunca comeu a fruta. Por quê? Porque ele nunca teve uma chance em primeiro lugar. Na trama original, o protagonista e seus colegas fariam uma disciplina eletiva na Serra de Clayton. Durante a excursão, o primeiro a encontrar este lugar não foi o protagonista, mas sim o rival do protagonista. Assim que o rival encontrou a árvore que continha o fruto, ele imediatamente comeu o fruto e descartou a semente de aparência normal, que mais tarde foi encontrada pelo protagonista, que por pura sorte conseguiu descobrir seu efeito e comeu-a. Sim, eu sei. No momento, eu estava refletindo totalmente sobre mim mesmo. Quanto mais tempo passo neste mundo, mais percebo quão deprimente era a minha escrita. Agora que penso nisso, desde que comi a fruta meio que evitei que o rival se aprimorasse. Isso não foi bom. O rival foi vital para a trama. Ele foi um dos motivos pelos quais o protagonista conseguiu se tornar tão forte. Eu, afetando indiretamente o crescimento dele, também está afetando indiretamente o crescimento do protagonista. MHMM. Acho que vou compensar isso mais tarde. Como já fiz a escritura, não poderia voltar no tempo e desfazer o que fiz. Em vez de me preocupar com isso agora, farei apenas o que faço de melhor, e isso estava deixando os problemas para mais tarde. Quer dizer, ficarei devendo uma a eles mais tarde. Respirando fundo, examinei cuidadosamente a semente em minha mão e lentamente coloquei a semente no topo da minha língua. Gole. Engolindo a semente, sentei-me no chão e esperei que a semente do limite fizesse efeito. 1 minuto se passou. 2 minutos se passaram. 5 minutos se passaram. 10 minutos se passaram e ainda assim nada aconteceu.
Justamente quando eu estava prestes a pensar que algo estava errado, uma quantidade transbordante de energia desceu pelo meu corpo. Era como se uma represa tivesse estourado, fazendo com que minhas veias e meu corpo suportassem o barulho da água que escapava da represa. Excruciante teria sido a melhor palavra para descrever como eu estava me sentindo, pois senti uma dor indescritível percorrer meu corpo. A dor era tão intensa que nenhuma palavra ou grito escapou da minha boca. Foi como se todos os meus ossos e veias se quebrassem ao mesmo tempo. A última coisa que vi antes de desmaiar foi a enorme árvore dentro da caverna murchando lentamente. Aia, eu realmente sou imprudente. Não sei quanto tempo se passou desde que desmaiei, mas isso realmente não importava no momento. Meu corpo doía por toda parte, tornando difícil para mim ficar de pé. Me recompondo, lentamente estendi a mão para o bolso frontal da minha bolsa, de onde tirei um pequeno tablet retangular. Tocando na tela, uma imagem holográfica 3D minha apareceu. Eu ainda não estava acostumado com a coisa holográfica e tudo mais, portanto, sempre que os dados holográficos aparecem na minha frente, eu recuo todas as vezes. Deslizando para a direita, desbloqueei o tablet e verifiquei a data. Horário, 6h47 data, 9 de julho de 2055. Correio, 5, chamadas, 0, mensagens, 0, navegador. Fechando o tablet suspirei de alívio. Apenas 3 horas se passaram desde que desmaiei. Felizmente para mim, não desmaiei durante dias. Se na infeliz ocasião eu não conseguisse acordar antes da abertura da academia, eu estaria em apuros. Normalmente eu não teria me importado em faltar às aulas porque não quero repetir o que passei no ensino médio, mas desde que projetei a Loki já sei o quão rígidos os instrutores eram. Principalmente para aqueles que não eram bem classificados, como eu. Eles apenas nos trataram como pessoas dispensáveis que mais tarde morrerão na linha de frente. Portanto, se você pegar o lado ruim de alguns professores, seria melhor fazer as malas, pois provavelmente nunca conseguirá se formar lá. Esta era a última coisa que eu queria, já que havia muitas coisas que eu precisava realizar na Loki antes de poder sair com segurança do território humano. Primeiramente precisei participar de alguns eventos que acontecerão dentro da Loki. Mas a participação não afetaria o enredo? Claro que sim, mas como não sei se a minha reencarnação teve algum efeito no enredo da história, terei de me verificar pessoalmente e ver se o enredo ainda é o mesmo que escrevi. Até agora tudo parecia igual, mas se por acaso minha reencarnação tivesse tido um efeito borboleta na história poderia gerar consequências desastrosas. Então, levando isso em consideração decidi intervir e ajudar caso algo se desvie do enredo. Em segundo lugar, como a Loki era a academia mais importante no desenvolvimento de heróis em toda a humanidade, seria uma perda total para mim perdê-la. Quero dizer, se eu quiser me tornar forte o suficiente para sobreviver ao terceiro cataclismo, definitivamente não devo perder a chance que me foi apresentada. Com suas instalações de última geração, não demoraria muito para eu me tornar forte o suficiente para viver confortavelmente sozinho. Mas antes de fazer isso, preciso primeiro colocar as mãos na arte da espada para não ser expulso no primeiro ano por falta de talento. Assim como qualquer academia normal, se você não passar de ano, ficará retido um ano. Assim, se eu não colocar as mãos no estilo Keiki, mesmo com meus limites quebrados graças à semente do limite, eu não teria de forma alguma garantia de passar no primeiro ano. Não é como se eu pudesse ficar super forte imediatamente. Sem esforço e tempo, não consegui alcançar o protagonista e seus companheiros. Verificando meu status notei que depois de consumir a semente do limite minhas estatísticas não aumentaram. Bem, eu ficaria surpreso se isso acontecesse, já que a semente do limite era um item focado principalmente em quebrar o limite de nível de um usuário, ao contrário da fruta que focava em aumentar as estatísticas. Mas como não estou mais sujeito às leis deste mundo, posso treinar livremente o quanto quiser, sem me preocupar em chegar a um gargalo. Na verdade, demorei mais do que o esperado para sair da caverna. Precisamente 2 horas depois de acordar consegui sair da caverna com segurança. Não foi porque eu não consegui encontrar a saída, não, essa parte foi realmente fácil, mas foi o fato de meu corpo se recusar a me ouvir. Eu conseguia de alguma forma mover meus braços, mas estava extremamente rígido. Por 1 hora inteira, tive que tensionar lentamente meus músculos,
começando dos dedos dos pés até os dedos dos pés. Isso aconteceu porque todos os meus músculos se recusaram a me ouvir. Era como se o corpo ao qual eu tinha acabado de me acostumar se tornasse estranho novamente, quase como quando acabei de reencarnar neste corpo. Aia, finalmente um pouco de ar fresco. Respirando fundo lá fora, senti meu corpo relaxar lentamente, me ajudando a recuperar um pouco da minha energia. O ar lá fora era incomparavelmente diferente comparado ao ar dentro da caverna, que era extremamente abafado. Olhando para o leste com minha visão melhorada, pude vislumbrar a enorme megacidade no horizonte. Os altos arranha-céus e os trens celestes em constante movimento que operavam sem parar faziam a cidade parecer extremamente animada. Lindo! Foi a única palavra que consegui murmurar enquanto olhava para a cidade de Ashton. É verdadeiramente fascinante como, apesar da situação da humanidade, eles conseguiram unir-se e construir uma cidade tão bonita. E agora esta linda cidade que eu estava olhando era meu novo lar. Tudo bem. Com vigor reconhecido, desço imediatamente as montanhas. Já era hora de coletar o estilo Keiki.